55 áudio aí. Boa noite, galerinha. Sejam bem-vindos a mais uma aula de computadores e sociedade, né? O objetivo da nossa aula de hoje é trabalhar com códigos de ética profissional, né? Esse é um tema bem relevante, de muita importância e que tem a ver com a disciplina Computadores e Sociedade, né? Só que, infelizmente, nós não temos código de ética na nossa profissão, né? Os engenheiros de software, os profissionais da área de computação não têm um código de ética a ser seguido. E vocês sabem por que que não tem? Ninguém pensou nisso antes, porque não foi padronizado. Na verdade, é porque a profissão não é regulamentada, Kleber. Regulamentada? A profissão não é regulamentada. Por exemplo, um médico. O médico, a profissão de médico é regulamentada. Tem um conselho federal, tem os conselhos regionais, né? Um contador, a mesma coisa, né? Você tem um contador que é o bacharel, né? E tem um contador que é técnico. Você pega, por exemplo, os engenheiros, né? Um engenheiro agronômico, eu não sei como é que fala direito, agrônomo, engenheiro agrônomo, ele faz parte do CREA, né? Um engenheiro eletricista, um engenheiro civil, tem um órgão federal e tem órgãos regionais que regulamentam a profissão, né? O arquiteto, a mesma coisa, né? O advogado tem a ordem dos advogados do Brasil, federal e as regionais, e na área de informática não tem. E quando a profissão não é regulamentada, aí normalmente ela não tem código de ética, né? Por quê? Porque muitas vezes o cara não vai ser responsabilizado por nada, né, que ele fizer naquela profissão, porque não tem um conselho para puni-lo ou para orientá-lo ou etc, né? Então, o conselho ele tem essa característica de criar o código de ética para aquela profissão. Entendeu a lógica? Mas não vamos ser pessimistas, não, porque tem alguns códigos de ética internacionais elaborados por sociedades relacionadas à computação, né? Por exemplo, Sociedade Brasileira de Computação, né? Você tem Computer Society I3E, né? Você tem a própria ACM também, que tem códigos de ética relacionados à área de computação, né? E aí a gente pode se basear nesses códigos de ética para a gente poder ter uma conduta ética na nossa profissão, né? Em linhas gerais é isso. A gente vai se basear em códigos de ética internacionais, né? Ô César. Professor César. Pode falar. Álvaro, pode falar depois do Christian. Hoje nós estamos vendo bastante discussões acerca de leis, né, que estão sendo construídas do Congresso, lá na Câmara dos Deputados, sobre essas questões de internet. Então, um pouco disso aí acaba puxando para a questão da ética também dos Sim, profissionais. concordo Como é que é essa plenamente. interface? Ou não tem nada a ver? Não, concordo. As leis, elas te dão ali as obrigações, né? Os deveres, né? Então, é proibido fazer tal coisa, é proibido difamar uma pessoa em rede social, é proibido usar um software para um propósito malicioso, é proibido você criar um vírus de computador, né? É proibido esses crimes de injúria, difamação, que a gente percebe aí. Então, tem
as leis existem, né, para poder controlar isso. Concordo plenamente, Álvaro, né? Existem leis, mas aí a lei ela serve para qualquer profissional, né? Vamos dizer assim. Ela serve para qualquer pessoa, ela não é específica para aquele profissional. Quando você tem os conselhos regionais e a profissão ela é regulamentada, aí você tem aqueles conselhos que eles, vamos dizer, eles controlam as atitudes dos profissionais, né? O profissional sabe que ele pode ser punido, né, pelo conselho, mas a lei, ela é acima, né? A lei, ela é acima até mesmo do código de ética dos conselhos, né? Mas a gente vê também, principalmente, não sei se é só no Brasil isso, mas eu sei que no Brasil acontece, que os conselhos também, né, eles não atuam tão fortemente assim para punir os seus profissionais. Não sei se vocês vão concordar com isso, né? Dificilmente você vê um médico sendo cassado, um advogado, a OAB cassando a carteira dele, um engenheiro podendo parar de assinar projetos, etc., né? Você não vê esse tipo de coisa, né? Os conselhos, eles existem, né? Mas nessa questão aí, mas eu acho que é também até falta de conhecimento meu, mas a gente não vê uma atuação, pelo menos pública, né? Desses conselhos também não, né? Mas o que eu vou mostrar para vocês hoje aqui é esse tema, né? Relacionado a isso, a ética na profissão. Então, vamos lá. Ética é um ramo da filosofia que estuda o comportamento moral do ser humano, classificando como bom ou ruim, correto ou errado, né? A gente sabe que julgar isso é complicado, mas a gente julga, né? A gente é capaz de falar que tal pessoa foi errada, tal pessoa foi ruim. Se a gente faz o tempo todo, a sociedade consegue fazer isso, né? Os conceitos éticos provavelmente surgirão quando o ser humano começou a viver em sociedade e aprendeu a identificar certos comportamentos como positivos ou negativos para o bem-estar e segurança do grupo, né? Então, esses conceitos surgiram daí, né? Tem determinado comportamento que o ser humano tem que é positivo, tem determinado que é negativo, né? A ética profissional preocupa com a aplicação dos conceitos éticos no contexto de uma profissão, né? Então, tem ações em cima daquela profissão que a ética profissional, ela coloca ali deveres para aquele profissional, né? Basicamente obrigações para aquele profissional cumprir, né? E às vezes a ética profissional, ou algo nesse sentido que você falou aí, ela é até um pouco mais forte do que a lei, né? Tem coisas que você faz que é antiético, mas é legal, né? Você já viu alguns exemplos? Ô, Christian, aquela hora não deixei você falar, pode falar, fica à vontade. Christian, Professor César? pode falar. Aquela hora você pediu a palavra, eu acabei passando para o Álvaro e depois não passei para você. Estamos te ouvindo. Depois você fala, então, quando liberar isso, tiver outra oportunidade. Mas vocês conseguem ver alguma ação que é antiética, mas é legal? Vocês conseguem dar algum exemplo? Tipo assim, a lei, ela fala que pode. Pensando aqui, não consegui Como é achar. que funciona essa parte aí? Conseguiu achar, não? Professor, tá conseguindo me ouvir? Não, antiético, mas é legal? É. Uai, a gente vê umas ajudas que alguns poderes, é ruim a gente citar
os profissionais, mas tem alguns profissionais que têm alguns tipos de ajudas legais e a gente fica até indignado, né? Uma ajuda de aluguel, por exemplo, auxílio aluguel para uma pessoa que já tem uma moradia, o auxílio aluguel é um valor muito alto. 30 mil por mês, né, por exemplo. Esse é um bom exemplo, Paulo, né? O pessoal fala muito. Obrigado, O auxílio, o TJMG paga para os juízes e promotores um auxílio de mais de R$ 4.000 por mês, é um auxílio, não paga imposto, nem nada. Ele recebe lá como auxílio, que não entra como renda para ele, não. E também o auxílio, ele também não obedece aquele teto do ministro do STF, não, porque ninguém pode ganhar no setor público mais do que um ministro do STF, que, salvo engano, o salário é de R$ 36.000. Mas esses auxílios e verbas indenizatórias, eles não fazem parte. Eles podem ultrapassar. Então, por isso tem juiz que ganha 50 mil, 60 mil, né? Então, vai nesses auxílios. E eu concordo que eles são legais, ou seja, a pessoa recebe aquele valor, né? Porém, cabe uma discussão se eles são éticos. Concordo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, Cleber, eu te interrompi. Então, é porque esses caras aí, além disso tudo, ainda tem auxílio moradia, auxílio terno, gasolina por conta do governo, tem acho que 4 viagens por ano de graça no avião da FAB. É meio antiético mesmo, né? Se você for parar para pensar que o pai de família que rala o dia inteiro e custa tirar R$ 1.100 no salário mínimo hoje, salvo engano, né? É meio antiético mesmo, né? Só que é legal, né? O cara que tá lá, legal que eu falo assim, é dentro da lei, né? O cara que tá lá, ele tá amparado pela lei para ganhar isso, né? Isso mesmo. Ederson, pode falar. Ô, professor, boa noite a todos os colegas. Eu estive pensando aqui, refletindo sobre a ética. Eu poderia dizer se a ética é uma só ou, por exemplo, a ética se enquadra em cada empresa que você vai trabalhar? Aí, no caso da ética profissional, é na profissão, né? Naquela profissão específica. Então, se você é engenheiro, na profissão de engenheiro, advogado, é nesse sentido que a gente vai trabalhar aqui hoje, né? Código de ética varia de acordo com a profissão, é isso? Isso, exatamente, de acordo com a profissão, né? O objetivo nosso aqui é a gente vai discutir a ética dos casos informáticos. Professor César. Pode falar. Dentro aí que o Kleber falou, que vai da profissão, é uma coisa que eu já vi falar, assim, tem o pessoal, os bandidos, por exemplo, né? Os caras da quadrilha. Eles têm a ética deles. Eles têm o trabalho deles, a profissão, né? Que talvez não, com certeza não é uma coisa correta, mas dentre eles lá eles têm o código de ética. É interessante, não, né? Isso existe também. Isso aí, acho que até na filosofia estuda isso, né? Por exemplo, isso é uma sociedade ali restrita, né? Que para aquela sociedade, né, conjunto de pessoas, determinadas ações são consideradas positivas e certas, né? Então, existe um paralelo entre a ética e a legislação mesmo, né? A legislação, ela pensa num todo, a população como um todo e tal. Às vezes tem coisa que é ética e é ilegal, e às vezes tem coisa que é legal e é antiético. Mas concordo com você que, e até no sentido aí, ó, você vê, os conceitos éticos provavelmente surgiram quando o ser humano começou a viver em sociedade
e aprender a identificar certos comportamentos como positivos ou negativos para o bem-estar e segurança do grupo, né? Então, você está falando no caso de marginais, né, que ali adotam uma postura ética, né? Ó, peraí, você vai vender droga só nesse setor aqui, né? Nesse outro setor que é outra pessoa que vende droga e eles vivem em harmonia, obedecendo até uma ética profissional ali, concordo com você. Pode falar, Ederson. Não, professor, era mais essa dúvida mesmo. A gente Agradeço. vai tentar focar aqui na ética profissional, né? Tá, joia. Mas é isso. Obrigado. Assim, um outro exemplo ético aqui também, que é legal e é antiético, por exemplo, você é dono de um bar. E aí você sabe que tem um cara lá que é alcoólatra, né? E aí você vê que ele já se embriagou e você continua vendendo bebida para ele, né? É uma postura que, na minha visão, é antiética, mas é ilegal? Não, né? Você não está fazendo nada de errado. Ele é maior de 18 anos. A venda de bebida alcoólica é proibida para menores de 18 anos, mas o cara é maior de 18 anos, então você não está fazendo nada ilegal, né? Mas você já viu que o cara tá tonto e tal, às vezes fala, oh, tá na hora de parar e tal. Às vezes o dono do bar vai querer vender, né, e não vai preocupar com essa questão, né? Um outro exemplo aí, em relação à questão de legalidade e antiético, né? Enfim, é isso, ética é isso, né? Esse material discute a ética para profissionais de computação, incluindo estudantes da área, né? Quando se fala, aí a gente está colocando todo mundo. Esse autor aqui é o Mazieiro, que até conheço ele pessoalmente, tá? Esse Paulo César Mazieiro, ele é da USP, tá? Ele é um cara muito bom de serviço, o Paulo César Mazieiro. Inclusive, até participou da minha defesa de doutorado, sabe? Eu gosto muito dele. Ele está querendo dizer aqui, ele cita aqui uns exemplos aqui, ó. O termo profissional, ele tem dois significados. Tem um significado mais abrangente e um mais restrito. Significado mais abrangente, o profissional é um indivíduo que ganha seu sustento exercendo um certo tipo de trabalho ou ocupação. Aí ele coloca exemplo, pedreiros, carpinteiros, carteiros, né? E tem um significado mais restrito, em que o termo profissional, ele é reservado para grupos ocupacionais que são vistos pela sociedade como mais nobres, entre aspas, porque exigem um tempo mais longo de aprendizagem, seguindo um processo educacional formal. Ou seja, o cara fez faculdade, né, se tornou um médico, então ele é um profissional. Ele fez faculdade, se tornou um engenheiro, então ele é um profissional. O cara fez lá direito, bacharel, passou na ordem, se tornou um profissional. Então, tem esse conceito aí, né, de pedreiro não é uma profissão, carpinteiro não é uma profissão, carteiro não, o cara não fez nada, ele foi lá e, como diz, já entrou trabalhando, já foi fazendo, e não estudou, não fez nada, e tem um termo, um significado mais abrangente para profissional, que inclui todo tipo de profissão, né? O profissional é um indivíduo que ganha seu sustento exercendo um tipo de trabalho ou ocupação. Ele cita essas diferenças aí, e realmente existe isso, né? Tem gente que não considera determinadas profissões, né? Não reconhece. Não, mas a pessoa não estudou, né? Como se a gente sabe que esse tipo de coisa, principalmente em países desenvolvidos, eu já passei por isso, né? Eu fiquei um tempo na França e lá qualquer profissão é valorizada, né? Por exemplo, o cara que corta cabelo, ele é valorizado, o cara que coleta lixo, ele é valorizado, o cara que trabalha como vendedor, ele é reconhecido,
e todo mundo ganha mais ou menos o mesmo salário, sabe? Mesmo em um país capitalista, né? É claro que sempre vai ter os ricos, os pobres, mas de uma certa maneira, a gente vai olhando os salários, por exemplo, na época lá, mais ou menos, né? Um profissional que teve uma educação formal, fez faculdade, às vezes fez até pós-graduação, etc., etc., ganhava lá seu salário em torno de 3.000 euros a 4.000 euros, né? E todo mundo ganhava mais ou menos isso para esse tipo de profissão. E aí você tinha outras profissões que o cara também ganhava a mesma coisa, né? Por que que o brasileiro vai para os Estados Unidos para poder trabalhar lá como empregado doméstico, empregada doméstica, como pedreiro, carpinteiro, né? Esses trabalhos braçais e etc., e ganha muito dinheiro? Porque é tão valorizado quanto, né? Claro que eles vão, que além deles se sustentar, eles têm que ganhar mais para poder vir embora depois, né? Então acaba que eles trabalham mais. Mas, por exemplo, se eles fossem morar lá o resto da vida, eles iam trabalhar e ia ganhar praticamente igual um americano, né? Assim, talvez até mais, dependendo isso aí da habilidade de cada um, né? Mas eu vejo essa questão, os países desenvolvidos não têm essa questão desse significado restrito e abrangente, não, essa diferença não, né? É isso, né? E sobre essa questão aqui especificamente, deixa eu ver alguns comentários aqui. Então, para mim, pedreiro é profissão, sim. Eu também concordo, Adriana. Pontualmente, você dizer que a sociedade não reconhece devidamente. Isso, principalmente no Brasil, né? Você chega, se o cara fala, sou médico, aí o cara é como se ele já tivesse um passaporte para poder entrar em qualquer lugar. A gente sabe que isso existe, né? Então, e não vejo assim, pelo menos nas experiências que eu tive aí fora do Brasil, não vi como isso ser tão intenso assim no exterior, em países desenvolvidos, no caso, né? Aí aqui só continua com essa questão, né, de características que distinguem a categoria dos mais nobres, né, entre aspas, e justificam salários maiores, né? Isso é fato, né? Conhecimento que não é de domínio público. Assim, vou dar um exemplo aqui, né? O carteiro, ele passa nos correios lá, pega as cartas e tal, ele não precisa, e vai fazer entrega, uma profissão honesta, digna, etc., ganha seu salário, mas o que ele está querendo dizer aqui é que ele não precisa de ter uma formação, estudar 7 anos, 10 anos da vida dele para ser carteiro, né? Isso que ele quer dizer aqui. Grande autonomia no seu trabalho, né? Quando você tem aí essa questão, por exemplo, os mais nobres, teoricamente, têm autonomia no trabalho. Não, eu vou trabalhar na parte da tarde, enquanto que os demais recebem ordens, né? Não, faz isso, faz isso, faz isso. A profissão possui uma organização profissional reconhecida pelo governo, que é a questão da regulamentação, né? Eu falei, né? A profissão atende uma função social específica, sabe? Por exemplo, saúde, no caso da medicina. É possível você distinguir profissionais que praticam profissão e que fazem pesquisa, é um outro fator, né? Normalmente sempre tem nesses tipos de profissionais, né? Por exemplo, tem um médico que ele atua na área e tem um médico pesquisador, né? Tem um advogado que atua na área e tem um advogado que é pesquisador, né? Então, ele caracteriza, e realmente existe isso, né? Tem um engenheiro que atua na área e tem um engenheiro que faz pesquisa, né? Desenvolve pesquisa. Então, tem essa distinção, né? Os que praticam a profissão com os que fazem pesquisa. Os membros da profissão obedecem a um código de ética, que é o que eu falei. Normalmente, quando a profissão é regulamentada, você tem um código de ética.
os membros da profissão são vistos como pessoas comprometidas com uma profissão que dura a vida toda. Tem essa característica aqui também, que às vezes o cara, quando é médico, advogado, engenheiro, ele entra ali naquela profissão e exerce aquela profissão, né, a vida toda, né? Enquanto que, às vezes, você tem um profissional que ele palpa toda a obra, hora ele está trabalhando como vaqueiro, hora ele está trabalhando como servente, hora ele está trabalhando como motorista, depois e vai assim, vai mudando, né? Ele não tem uma profissão estabelecida, ele vai aonde que está dando certo, ganhando dinheiro e etc. Né? Ele não tem ali uma profissão que ele vai seguir o resto da vida e etc. É isso que ele está querendo dizer aqui, nessa questão. Os profissionais da computação atendem aos requisitos estabelecidos, né, para você ter uma profissão, né, para considerar uma profissão, né? A maioria, quais são os requisitos que são atendidos, né, desses reportados aqui, né, que eu acabei de citar? Conhecimento que não é de domínio público, né, a gente sabe que se o cara não estudar, se ele não tirar o tempo, dedicar, se ele não tiver experiência, ele não consegue atuar na área, né, e a gente sabe também que o processo de reciclagem é contínuo, né, na área. Hoje o que é feito, às vezes, não é feito mais da forma que é feita, né? Antes você tinha um sistema que ele era desktop, rodava em uma única máquina. Hoje você tem um sistema, faz a mesma coisa, mas ele é web, multiusuário, e o cara acessa de qualquer lugar que ele está. Né? Então, a gente sabe que a tecnologia muda muito. É possível distinguir os profissionais da computação que praticam a profissão e os que fazem pesquisa, né? A gente sabe que existe. A profissão atende uma função social, né? Com certeza. São vistos como pessoas comprometidas com a profissão, né? O cara é programador, se torna programador, e ele segue aquela vida ali, né? Até por ser uma profissão muito exaustiva, né? Muito cansativa. Às vezes o cara ele acaba indo para a área de gerenciamento de TI, né? Isso é muito comum. O cara começa como programador, desenvolve, logo ele já se torna gerente, né? Gerente de projeto, gerente de produto, né? Você tem várias categorias, ele acaba indo para a área de gestão, né? Isso é muito comum. Mas, querendo ou não, ele sabe programar, ele sabe desenvolver, né? Ele sabe... É a mesma coisa o profissional de TI, né? Suporte, né? Mesma ideia. Começa ali, o cara faz de tudo. Administra servidor, administra rede, administra os computadores da rede, né? Instala todo tipo de aplicativo, utiliza todo tipo de software necessário para a gestão do negócio, mas ele acaba depois subindo, né? E aquele procedimento ali, naturalmente, ele acaba indo para a área de gestão. É muito comum também na computação, mas a gente sabe que nas outras profissões também é assim, né? O dono da empresa de engenharia, ele não faz projeto, Tem umas outras profissões que isso é mais sólido, né? O dono do hospital, por exemplo, ele além de cuidar da gestão, ele também atua, né? Enfim, isso é de cada profissão, né? Mas, resumindo, profissionais da computação não atendem todos os requisitos para se considerar que é uma profissão, né? Isso que ele está querendo dizer. E quais são os requisitos que não são atendidos? A profissão não possui uma organização profissional que controla a admissão dos profissionais e determina padrões para a prática da profissão, que é esses conselhos, né? Conselho regional, conselho federal, não tem, nem sempre tem autonomia em seu trabalho, né? Então, nem sempre um profissional tem autonomia no seu trabalho. Tem alguns que têm com autonomia, você tem consultores, os donos de empresas que exercem postos de liderança e os pesquisadores. Sem autonomia, a gente colocou aqui como profissionais, os programadores, né?
O programador vai lá, só o que quer fazer? Não, deixa eu fazer aqui. O cara vai lá e faz, e executa. Né? Como se fosse o pau para toda obra mesmo, nesse caso aqui. Concordo com essa afirmação aí, que nem sempre um profissional da área de informática, ele tem autonomia. Não, você é da TI, por exemplo, você vai, não, eu quero que você faça tal coisa aqui, eu quero que você arrume o computador do chefe. Está sem internet lá, vai lá e resolve. Né? Enfim, a profissão não obedece um código de ética. Se não tem um código de ética, aí os que a gente vai ver hoje, né, ou na próxima aula, não sei se vai dar tempo hoje, é aqui o código de ética da ACM e da Computer Society I3E, né? Ou seja, tem esses dois códigos de ética internacionais aí que a gente vai dar uma olhada superficial, talvez a gente aprofunde algumas coisas neles, né? São pequenos. Conclusões sobre os requisitos. A profissão de computação não preenche todos os requisitos, mas parece estar muito próximo de satisfazer a todos, né? É um profissional valorizado, né? Até mesmo, entretanto, essas características não são fundamentais para o reconhecimento da profissão, sobretudo no Brasil, né? Profissões mais distantes dessas características são regulamentadas. Exemplo, a profissão das empregadas domésticas. Nem sabia disso quando eu peguei esse autor aqui, me informou, não sabia que a profissão das empregadas domésticas ela é regulamentada, né? Não sabia disso. Enfim, então, como diz, computação ainda não é regulamentado no Brasil, ainda não é reconhecido como uma profissão, né? Tanto é que nem tem nome, né? Assim, o que você faz? Ah, não. É difícil, são tantos nomes, né? São tantas... eu sou engenheiro de software. Eu sou professor de informática. Eu sou, no caso, professor aéreo. Professor é professor, né? A profissão é professor. No caso, eu dei um exemplo aqui, não é tão... Porque eu citei professor, não é, mas eu pensando no profissional de informática, né? Eu sou programador. Eu sou analista de sistemas. Eu sou gerente, eu mexo com gerência de banco de dados. E aí são tantos nomes, tantas profissões que não existe uma só, né? Não existe... né? Então, um negócio que eu não sei se vai ser regulamentado algum dia. Resumindo, não é regulamentado e não tem código de ética. Não tem. Então, o cara da TI vai lá, formata a máquina, e é um negócio muito complicado, é muito difícil ter ética nessa profissão, né? Eu estou falando de ética aqui, mas estou pensando aqui como um cara que formata computador, né? Ele vai lá, o cliente dele fala, não, coloca o Windows pirata aí, eu não tenho Windows. Aí ele vai lá, beleza, instala o Windows pirata, arruma um cracker para não dar aquela mensagem de ativação, né? Aí ele vai lá, então, ou seja, ele vai fazer, é claro que nesse caso aí, ele vai falar com o cliente dele, falar assim, olha, esse Windows aí é pirata, mas instalar o cracker ele já está tomando uma atitude antiética, né? Eu já percebo isso, né? Aí o cara vai falar, não, eu quero o Office também, eu preciso do Word, do Excel aqui na minha empresa. Mas o senhor deveria comprar. E ele fala assim, não vou comprar não. Aí, se ele não fizer, outro faz e ele acaba fazendo. Não sei se vocês concordam com isso. A profissão do técnico em suporte em informática, né? Manutenção e suporte em informática, né? Eu acho ela bastante complexa com essa questão ética. Vocês concordam? Isso é verdade, professor. Se eu brincar, acho que é a mais complicada de todas para seguir a ética. Não, é complicado, sabe? É complicado, né? Aí, eu acho que o cara tem que ir mudando a cultura até
Porque se algum dia ele vai poder ser responsabilizado por isso, né? Se a profissão for regulamentada, uai, você está instalando software que não tem licença, né, de uso, né? Tá errado, né? Você não comprou o software, é um software pirata, você está usando, né? É um negócio muito complicado, isso aí é muito... Então, nem sei se a própria profissão quer isso, não, né? Eu, particularmente, quando eu vou indicar, vários colegas e tal me ligam, falam, precisando comprar um notebook, precisando de comprar um computador. Eu tento falar para o cara comprar um computador que já venha com um sistema operacional, um computador de marca, sem ser montado, né? Sei lá, pega a marca, citar a marca aqui, mas Dell, HP, Lenovo, né? Ou compra lá, o sistema operacional é ativado pelo BIOS da máquina, não precisa de chave, não precisa de nada. Você vai ligar a máquina já vai funcionar ativada, sem problema, o sistema operacional é seu, você está pagando por ele e tal e tal. Eu sugiro fortemente esse tipo de coisa, só porque aí é uma outra questão também, esse tipo de produto é mais caro, né? Bem mais caro, né? E aí o cara pensa, fala assim, eu vou, ao invés de eu gastar R$ 3.000 num computador, sem monitor, só na caixinha, aí eu vou pagar 2.000 num aqui, já com o monitor, né? Muito caro. Então, aí tecnologia, aí é que é trem. Você precisa da tecnologia, mas ela não é em real, né? Os computadores são em dólar, né? Esses computadores de marca, né? Se o dólar está alto, o preço do computador está alto, o notebook está alto, né? Se o dólar está baixo, o preço está baixo, né? Então tem essa questão da área de informática, tem uma questão ética muito violenta, muito... Não é fácil, sabe? Não é fácil porque a tecnologia não é nossa, né? O Brasil não faz sistema operacional. O Brasil tem poucos softwares em uso. Os que têm, as pessoas não se adaptam ou têm preguiça de se adaptar. Vou te dar um exemplo. Você tem toda uma cultura de software livre, né? Que está inserida nas universidades, né? Mas as empresas, por exemplo, não adotam essa postura, né? As empresas não querem saber de calc, elas querem usar o Excel, né? Elas não querem o calc. Elas não querem saber um advogado que usa muito Word, ele não quer saber do Writer, ele quer saber do Word, né? Enfim, então, essa cultura, e tem uma questão cultural da gente sempre querer falsificar as coisas, né? Parece, por quê? Porque é caro, né? Você vai comprar, vou dar um exemplo de um notebook da Apple, né? Um MacBook, eu já tive um, hoje eu não tenho mais. Inclusive, na época eu comprei, foi nos Estados Unidos, porque no Brasil era impossível de comprar. Ele custa R$ 13.000, né? Colocando aqui um de última geração, processador da 10ª geração, até da 9ª geração, né? R$ 13.000, né? Então, muito caro. O dólar, ele está um preço muito alto, né? Comparação aqui, está muito alto, né? Então, agora, então, o pessoal, as empresas, elas não preocupam muito com isso. Tem baixíssima fiscalização também, né, Sérgio? Eu vi uma publicação que a carreira de programador está em alta e pode ter salário de 3 a 15 mil sem custo superior. Isso, Adriana, concordo plenamente. Tinha um colega meu, eu trabalhava numa empresa em Belo Horizonte. Eu estava fazendo mestrado na UFMG e tal, ralando e trabalhava e tal. Tinha um colega meu, cara, ele não tinha nada, ele tinha só o ensino médio. Ele ganhava o dobro que todo mundo.
sabe? Ele ganhava o dobro. Assim, a gente tinha um bom salário, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, isso em 2005. A gente tinha um bom salário, o salário nosso era 8 salários mínimos. Era 6 para quem quando eu entrei na empresa, mas em 2008 já era 8 salários mínimos na época. Então, eu acho que eu ganhava em torno de 8, acho que era R$ 350 o salário mínimo, se eu não me engano. Então, eu ganhava em torno aí de 2.600, R$ 2.800, era meu salário. O salário desse cara lá, especificamente, ele era da minha idade, de ensino médio, o salário dele era 16 salários mínimos. Então, o salário dele era como se fosse hoje R$ 17.000, R$ 17.600. É só para você ter uma ideia. Ele deve estar lá até hoje ganhando isso, porque ele era muito importante para a empresa. E ele era programador e o cara participava ativamente de todos os projetos, sabe? Então tem muito isso, né? Nessa nossa profissão, o cara que é muito bom tecnicamente, ele é muito bom tecnicamente porque ele é autodidata, ele estuda sozinho, ele se recicla, ele não teve um treinamento, ele não teve faculdade e tal, mas ele é um cara que corre atrás, e a profissão nossa permite isso, né? Você correr atrás, você se tornar um programador de aplicativo, por exemplo, né? O cara nunca fez computação, nunca fez nenhuma dessas disciplinas que vocês viram aí, programação para dispositivos móveis, programação orientada a objetos, programação web, nunca fez nada disso e o cara desenvolve aplicativo e ganha 20, 30 mil, né? Então, isso aí acontece, isso aí eu já vi casos aqui de realmente isso acontecer. Isso é uma característica da nossa profissão, né? Da profissão da área de computação, concordo. E sem um cara ter curso superior, sem um cara ter nada. Aí na entrevista lá, né, o cara vai para a entrevista, aí o cara, o gerente de projeto lá, o developer leader, normalmente essas empresas têm um developer sênior, né, que é o que vai contratar, vai ser subordinado a esse cara. Está entrando na empresa, então sempre vai ter um chefe direto, né? Ele vai para a entrevista com o developer leader, né? Oh, mas o projeto é assim, assim, nós vamos desenvolver isso, isso, isso. Aí o cara já vai, já manda, vamos fazer dessa forma, vamos utilizar o framework tal, vamos utilizar o framework de apresentação tal, tecnologia tal, é mais rápido, eu já desenvolvi tal coisa relacionada a isso. O cara ganha a vaga na hora aí. Ele nem passa aquele processo de seleção, aquela dinâmica de grupo, não, entendeu? Ele já vai para a mesa de programador. Ele nem passa, que essas empresas grandes têm toda aquele rastreamento de RH, né, de psicólogo, de testes e mais testes, dinâmica de grupo. Esse profissional, na hora que o developer leader, né, que seria o chefe dele, vai conversar com ele, né, fala, não, 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 pode vir amanhã. Já vou passar uma tarefa para você aqui, para você poder fazer e tal. Quanto você quer ganhar? Não, quero, não, beleza, nós vamos pagar e pronto. E o cara vai lá e faz, né? E vai ganhar esse valor aí mesmo, R$ 15.000. Normalmente, um profissional sênior, né, com experiência, que eu digo, o salário dele é em torno de 8 salários, 10 salários. Mas se ele for um cara fora da média, ele vai ganhar mais que 10 salários, 8 salários, com certeza, né? Mas o salário é mais ou menos isso aí mesmo, né? Enfim, é isso, né? O cara produz para isso, é muito caro o software, né? E é muito arriscado também, sabe? É muito, você bancar o negócio é muito difícil. Só um minuto aqui, pessoal, só um minuto.
Mas é isso, pessoal. Tem essa questão, tem essa característica inerente da nossa profissão, né? O cara desenvolve. E outra coisa, é tão interessante essa nossa profissão. Dificilmente outra profissão o cara vai ter essa oportunidade de crescer exponencialmente, né? Dificilmente em outra profissão o cara consegue fazer isso. Não sei se vocês concordam. A área de tecnologia permite isso, né? Você ali ter uma ideia e às vezes alguém vai bancar essa ideia, vai concordar com essa ideia e vai tocar o projeto e ganhar dinheiro, né? Com isso, né? Então o que eu quero dizer? Nas outras profissões, o fato de você ter ideias, às vezes eu penso que é mais difícil você crescer exponencialmente essa ideia sua. O médico ele vai estar ali, vai trabalhar para ele atingir o sucesso na profissão. O advogado, o engenheiro, ele vai, né, ter que ralar muito, vai gastar 20 anos, 30 anos e tal, para ele poder atingir ali o sucesso, né? Vamos dizer, não, aquele cara lá sabe, né? Aquele cara é bom de serviço, aquele cara... Então, é mais difícil, né? Mas são profissões mais sólidas, né? O cara tem mais ou menos aquela faixa salarial, só vai crescendo, né? À medida que ele vai adquirindo os clientes, pacientes e etc., ele vai aumentando. Ah, não, vai tal pessoa é boa, um bom advogado, bom engenheiro, bom não sei, né? E vai crescendo, vai crescendo. Mas também a chance dele crescer exponencialmente é mais baixa, né? Então é isso. Continuando aqui, galera. Ética e regulamentação, né, da profissão. Os códigos de ética profissional normalmente acompanham a regulamentação. Isso que eu falei com vocês, por meio de conselhos federais e regionais, né. Em profissões regulamentadas, órgãos fiscalizadores têm o poder de aplicar sanções, né, punições, e até mesmo proibir o exercício da profissão quando houver violações éticas graves, né. Mas isso você não vê, né. Por exemplo, um médico, para ele ser cassado pelo Conselho Regional de Medicina, ele tem que fazer coisa errada demais para acontecer, né? Isso é um negócio muito errado, né? Aí até o autor pergunta, acontece mesmo? Na verdade, não, né? A fiscalização da conduta ética profissional para qualquer profissão é complexa, delicada e praticamente inexistente. Isso que eu quis dizer mais cedo, né? Aí, ó, a frase, não há regulamentação da profissão de computação no Brasil. E nem em outros países. Qualquer um pode trabalhar em computação. Isso implica em problemas morais e até mesmo técnicos, né? No Brasil não existe conselhos regionais federais na área de computação, não há código de ética e vigilância do comportamento profissional. Um texto aqui, de regulamentação da profissão de informática no Brasil, ele é do professor Roberto Bigonha, da UFMG, né, que ele lida com esse tema, até discutiu isso com o Legislativo Federal, né, e eu conheço o Bigonha, e ele inclusive foi meu orientador de doutorado, ele é contra a regulamentação da profissão. Ele acha que a tecnologia muda muito rápido, mas em linhas gerais a opinião dele é que isso pode enfraquecer a evolução tecnológica. E faz sentido um pouco também, né? Vocês concordam com essa afirmação? Essa questão de enfraquecer, por exemplo, quando é muito regulamentado, aí a pessoa fica com medo, né, vou perder a profissão e tal. Ah, não vou desenvolver o aplicativo tal, não, é antiético, ou como hoje não tem ética, o cara vai lá, faz o aplicativo, faz isso, né? Esses aplicativos aí, todos são antiéticos, vocês concordam?
Quem viu o filme lá no Netflix, que eu coloquei para vocês, Dilema das redes sociais, né? Todos eles ganham bilhões de reais, né? Assim, são todos antiéticos, todos querem quando você não está pagando, você é o produto, né? Já falei isso aqui várias vezes, mas todos eles são assim, né? Com exceção do WhatsApp, tá? O WhatsApp, ele é perfeito nessa questão aí. Na minha visão, ele é perfeito. Primeiro, ele criptografa as mensagens. Segundo, ele não tem propaganda. Então, ele não está o WhatsApp, eu considero ele um aplicativo extremamente ético, né? Não tem invasão de privacidade, não tem leitura de informação. O Gmail, o Gmail ele foi lançado pelo Google em 2002, 2003, o Gmail. O Google não tinha um e-mail gratuito, né? Ele foi lançado pelo Google e no contrato lá, que é aquele que a gente ninguém lê e tal, além disso, porque foi uma questão ética, né? Ô César, esses dias atrás foi noticiada aí a compra, né? Já tem um tempo, a compra do WhatsApp pelo Facebook. Certo. E, assim, teve diversas mensagens, comunicações, dizendo que os dados e informações que você coloca no WhatsApp ia ter alguma utilização, digamos, através de algoritmos para poder desenvolver outros trabalhos. Igualmente, algumas grandes empresas utilizam bancos de dados astronômicos para poder ganhar dinheiro com isso. Inclusive, a gente percebeu, assim, eu vi muita gente correndo para o Telegram, dizendo que por conta dessa questão de apropriação de dados de usuários, enfim, eu vi alguma coisa nesse sentido. Se você mas depois o WhatsApp desmentiu essa questão, não sei se você chegou a ver, porque hoje o WhatsApp ele está com essa questão empresarial, né? Por exemplo, você compra um produto, das Casas Bahia ou uma passagem aérea da TAM, Latam, ou você compra, você pode, das Americanas, você pode interagir com a loja, né, nesse WhatsApp comercial, vamos dizer. E aí saber prazo de entrega do produto, né, esse processo todo que já está acontecendo. E aí o WhatsApp ele mudou os termos de uso dele nesse sentido aí, de que essas mensagens, especificamente com empresas, elas poderiam ser avaliadas pelos algoritmos do WhatsApp. E aí teve essa mudança mesmo, né? Mas aquela conversa entre você e sua esposa, ou você e seu chefe, só vocês dois sabem. Isso é muito genial, né? É criptografado, ou seja, na hora que você manda a mensagem, ela é criptografada, nem o WhatsApp sabe dessa mensagem. E ela é enviada para aquela pessoa, né? Então, isso é muito genial, essa privacidade e segurança dos dados é muito interessante, né? Com relação ao Telegram, ele é mais seguro ou é igualmente... ele é igual em termos de privacidade? Eu nunca fiz uma análise detalhada sobre essa questão de questão de segurança, de privacidade entre os dois, não. Mas eu acho que é tão seguro quanto. Tem umas diferenças de funcionalidade, né? Que o WhatsApp tem suas características e o Telegram tem
as suas características. O software é diferente, né? Eles trocam mensagens, mas uns permitem algumas coisas, outros permitem outras. Por exemplo, o Telegram não tem essa limitação de 256 pessoas no grupo. Aí lá vai aparecer um recurso tecnológico que não tinha, que tinha, lá é melhor para encaminhar, lá o WhatsApp é melhor para isso. Então tem essas diferenças que eu digo, funcionalidade, mas em termos de sigilo, privacidade dos dados e propaganda, eu acho que eles são compatíveis, viu, Álvaro? Assim, mas eu confesso que eu não fiz nenhum estudo aprofundado em relação a isso, não, tá? Mas pelas notícias que a gente vê, eles são bem compatíveis, o WhatsApp e o Telegram. Beleza? Mas eu sei que tem umas diferenças só um comentário sobre essa questão do Facebook ter comprado o WhatsApp, e aí essa monetização do WhatsApp, que até hoje para mim não é clara, eu acho que ela é mais uma aposta, né, uma especulação potencial, já que ele tem, sei lá, vou chutar aqui, mas na época que eu analisei isso, ele tinha quase 2 bilhões de usuários, né? Na época que eu lembro que eu estudei isso um pouco. Eu pesquisei essa negociação do Facebook com o WhatsApp. O WhatsApp tinha uma visão inicialmente, eu não sei se vocês lembram, em 2013, 2014, queria ser cobrado $1. Mas depois não foi cobrado, no primeiro ano era gratuito, depois no segundo ano ia ser cobrado $1. Depois não foi cobrado, não teve nada de cobrança, e as pessoas começaram a usar e tal, né? E depois ele foi comprado pelo Facebook, e o Facebook, salvo engano, nos estudos que eu fiz lá, o WhatsApp era uma empresa com 50 funcionários. E ele foi vendido por quase... Tem uns que falam 15, 16 bilhões, tem outros que falam 19 bilhões de dólares. Né? É como se fosse comprado em 2014, 2015, se eu não me engano, por 120 bilhões de reais. Né? Um programinha, um só. Você vê o potencial disso, né? O potencial desse software. Né? Aí, eu não sei até que ponto que vem essa monetização dele, ou eu confesso que eu desconheço. Tanto é que naquele filme Dilema das Redes, ele não é citado, né? Não sei se vocês perceberam isso lá. Lá tem o Facebook, tem o Instagram, tem o YouTube, tem o Twitter, mas não tem o WhatsApp. Né? Ele não entra naquela conta, né? Aquelas estratégias para fidelizar o usuário, manter o usuário totalmente conectado, para atingir tantas pessoas e etc., lá o WhatsApp não estava no meio, né? Então, não era assim uma rede social, não é considerado naquele filme uma rede social, né? Aqui, ó, então, depois, se vocês quiserem dar uma olhada nesse texto aí de regulamentação da profissão de informática no Brasil, conheço aí o Roberto Begoni, foi meu orientador de doutorado. Muito bom, por sinal. Vários países criaram sociedades de classes ativas com grande número de afiliados. Por exemplo, a CM, que é da área de computação, e I3E. A I3E é da área de engenharia, mas tem a CS, né, que é Computer Society, que faz parte da I3E, adotar os códigos de ética, né, que governam a conduta dos seus associados. Né? Então, se você é associado da sociedade da computação da I3E ou da CM, você tem ali uma conduta de ética. Sanções a violações do código são geralmente brandas e, basicamente, expulsa o cara, se ele fez algo que não... não, você não faz parte dessa sociedade, né? No Brasil, você tem a Sociedade Brasileira da Computação, né? E aí você tem também a Sociedade de Usuários de Informática, essa SUCESO aí. São as mais conhecidas, não possui código de ética formal definido para a conduta dos seus membros. Pouca abrangência dificulta a criação de um código de ética. Sociedade Brasileira de Computação, confesso que ela está mais relacionada
a pesquisa e inovação do que com a atuação na profissão, né? Está mais relacionada à questão de pesquisa. Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Computação apoia todos os eventos, congressos, né, na área de computação no Brasil. Então, tem lá Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software, Sociedade Brasileira de Computação é quem administra. Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores, SBC é que organiza, né? Ou ele é vinculado à SBC, né, Sociedade Brasileira de Computação. Eu não sou vinculada à SBC, a Sociedade Brasileira de Computação. Mas tem vários colegas que são, né, principalmente na área de da pesquisa. Né? Pagam lá a mensalidade, fazem parte da sociedade, né? Mas tem, né, assim, o que eu quero dizer é que a Sociedade Brasileira de Computação existe e atua mais na área da pesquisa. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Ela tem aqui um profissional, profissional que atua na área, né, e precisar de qualquer suporte da Sociedade Brasileira de Computação, não vai ter, tá? Um pesquisador já vai ter, é mais ou menos assim, né? Então é isso, ela cuida mais dessa parte, né, relacionada a essa questão, né? Por exemplo, ela cuida do pós-comp. Pós-comp é um exame que as pós-graduações em computação utilizam, né, em seu é um exame, uma prova que você faz para fazer mestrado, doutorado na área de computação. Aí você tem que fazer esse pós-comp e tal. Você faz e aí os órgãos, eles utilizam o pós-comp para poder selecionar os seus pesquisadores, né? Então, a Sociedade Brasileira de Computação atua nessa é um site, spc.org.br, tá? Que é o site da Sociedade Brasileira de Computação. Até no slide anterior aqui tinha, vou colocar nele aqui, ó. Ah, não tem não, aqui é só o do Begonha que tinha, mas depois eu mando aqui para vocês. Deixa eu mandar aqui. Depois vocês dão uma olhada. Não? Essa é a sociedade que controla, né, a computação no Brasil. Sociedade Brasileira de Computação, esse aí é o site. Depois vocês dão uma olhada. Né? Aqui, ó, vai falar especificamente sobre esses dois códigos de ética, da CM e da I3ESCS, são dois. Eu vou deixar isso para a próxima aula, e aí a gente discute em detalhes esses códigos de ética, tá? Mas em linhas gerais é isso. Esse final de semana vai ter um encontro presencial, né? Que vai ser virtual, que não vai ser presencial. E aí vocês têm que fazer a apresentação do seminário lá. Alguma dúvida sobre a questão do seminário? Vocês já conhecem a forma que eu trabalho no seminário. Imagino que vai estar tranquilo essa questão, mas estou à disposição de vocês para tirar dúvidas sobre o seminário, especificamente sobre o seminário. Está tranquilo? Alguém quer fazer algum comentário? Eu vou encerrar aqui a gravação. Se alguém quiser fazer, eu estou à disposição, né, de vocês aqui.